Olha, eu achei muito importante essa pergunta e como muita gente me segue, eu vou tentar respondê-la mais completa. Então eu vou fazer vários posts sobre essa pergunta aqui. Mas a primeira coisa que eu acho que 15 anos atrás eu falaria, legal, parabéns, uma bela trajetória. Mas eu acho que é bem mais complexo do que isso. E a primeira coisa que eu acho que tem que entender, apesar de eu não ser psicólogo, é que a cabeça de um cara de 15 anos a menos do que eu, ou às vezes bem menos, com uma diferença até de mentalidade, não cabe na cabeça do outro. É difícil tu prever coisas e dar conselhos. Mas uma coisa certa que eu acho que eu talvez mudaria seria que eu seria talvez uma pessoa pior. Porque nas vezes que eu fui mais, sei lá, bonzinho, foi a vez que as pessoas mais me fuderam. A cabeça de um cara mais jovem, ela tem expectativas diferentes, ela tem necessidades diferentes, ela quer mais coisas, talvez que o cara mais velho não queira mais, pode já ter atingido, né? Mas na realidade quem olha hoje, o Cássio tem sucesso aqui, tem um sucesso na cutelaria, tem sucesso no consultório, na vida pessoal, não, mas deu muita coisa errada, muita coisa errada. E a inteligência, né? O X da questão é tu conseguir transformar esses momentos em momentos de crescimento, né? Numa estrada de pedra, tu, sei lá, conseguir colher flores, mais ou menos isso. Seria uma metáfora, mas é isso aí. Porque coisas ruins sempre vão acontecer. E tu tem que te preparar num momento bom para passar momentos ruins. Eu acho que falar é fundamental. Eu acho que tudo é crescimento. Tu explicar as coisas, as tuas necessidades para alguém, tu tá um professor ou no teu trabalho, ou uma coisa que tu quer, tu saber explicar isso é uma coisa muito fundamental. Talvez se eu tivesse sabido explicar isso na minha adolescência, eu não seria dentista. Eu tive uma carrocinha de pipoca, eu tive uma fábrica de erva mate, eu fiz muitas outras coisas. E toda a minha vida, todas as coisas que eu fiz, eu levei ao limite extremo de saber tudo sobre aquele processo. Então, se eu tivesse explicado isso talvez antes para o meu pai, que eu queria ser um empresário, eu não seria dentista. Logicamente, eu tentaria anular as partes que deram errado e reforçaria tudo que deu certo. Mas isso aí seria o segredo da vida. Se todo mundo soubesse disso aí, ninguém ia ter uma vida oscilante, né? Porque a vida não é uma linha reta para cima no sucesso. Tu oscila em momentos ruins e momentos bons. Negócio é assim, nem sempre todo mundo faz um negócio bom, né? Mas eu acho que fundamentalmente a educação é tudo. Educação de uma maneira geral. Mas ser educado, saber se comportar, saber se posicionar, saber falar, isso talvez seja o mais fundamental. Eu tentaria progredir progressivamente a construção, é uma coisa que eu acho que eu faço, mas eu faria melhor. Eu aprenderia mais sobre negócios diversificados, não ficaria num rótulo só, né? Então a pessoa acha que tu é dentista e tu fala que tu vende facas ou faz facas, aquilo ali é um horror. E isso é uma coisa que talvez se tu te diferencie, saber várias coisas ao mesmo tempo. Porque o rótulo, uma vez que tu te coloca dentro de um rótulo, não, eu sou isso, tu não consegue expandir para mais nada. Isso é uma coisa que limita a vida do cara. Eu tentaria ter mais disciplina para economizar, por exemplo. Mais disciplina para
fazer um exercício físico, apesar de não gostar, mas ter disciplina para fazer, ter disciplina para dormir. Eu sou sei lá quantos mil anos eu durmo 3, 4 horas por noite, até porque uma época da minha vida, sei lá, até os 45 anos eu saí todas as noites, de segunda a segunda. Eu não voltava tarde, mas eu saía todas as noites. E aí, quando eu voltava, aí ainda eu produzia alguma coisa, se fosse de tese, alguma coisa assim, de trabalhos, às vezes até nas facas, acordar muito cedo. Então isso é uma coisa que hoje me torna um cara mais cansado. Isso é ruim. Eu acho que outra coisa que é fundamental é tu aproveitar as tuas oportunidades. Eu aproveitei todas que eu imagino que eu pudesse ter aproveitado. Todas que a minha família me deu, meu pai me deu oportunidades, eu fui lá e esgotei até o último. Torci o parafuso até chorar. Então isso aí é fundamental. E nessa trajetória eu encontrei um monte de gente que me ajudou. Professores sensacionais a mudar a minha vida profissional, mudar a minha vida pessoal. E saber reconhecer isso e absorver isso é uma coisa fundamental. Mas aí volta lá para a educação. Tu tem que ter educação para poder reconhecer e absorver isso aí. Então, nessa trajetória, eu estudei em colégio público. Não, eu estudei em colégio particular. Depois eu entrei na universidade particular também durante um ano, fiz direito. Depois eu sempre fiz curso de inglês. Depois eu fiz toda a faculdade de odontologia na Federal. Mestrado na Estadual de São Paulo e doutorado também. Antes disso eu tive uma carroça de pipoca, eu vendi Golden Cross, porta a porta, e eu tive uma fábrica de erva mate. Então tudo isso aí, se eu tivesse a sabedoria, eu teria levado adiante, as coisas que não foram muito bem, entendeu? A universidade sim, mas esses outros negócios aí, faltou um esclarecimento. E eram talvez bons negócios. E depois da minha formação, ótima formação, eu tive 2 clínicas, tenho uma clínica ainda, a outra eu fiz uns 20 anos com uma clínica só de deformidades da face, uma clínica muito difícil. Nessa clínica eu tinha um curso junto, então as pessoas pagavam para ir fazer o curso e atendia os pacientes que também pagavam para ser atendidos. Então era um ótimo negócio. Talvez nessa época eu já nem fosse mais tanto, apesar de eu estar sempre atualizado na minha profissão, eu também tinha uma veia de empreendedor muito, muito forte. Isso é uma coisa inegável. Então a pessoa tem que saber reconhecer isso aí e não brigar com o destino, né? E eu briguei uns 10 anos com esse destino aí. Eu não queria largar nada. Aí nessa formação que eu tive, eu acho que eu aprendi o fundamental, que é aprender a ler e a aprender a fechar toda a cadeia de um determinado assunto. Então, por exemplo, se perguntasse para mim, o que tu sabe da tua profissão? Eu sei tudo. E de cutelaria, o que tu sabe? Quando eu iniciei eu não sabia nada. E na época não tinha nem YouTube e Google. Eu importei todos os livros que eu achei no mundo e fiz uma biblioteca. E eu estudei esses livros. Então eu fechei toda aquela cadeia de conhecimento antes de fazer a primeira faca. Então, isso eu acho que é fundamental. Tu fechar todo o ciclo de todo aquele assunto para te começar a fazer alguma coisa. E é assim que eu faço normalmente. Aí eu aprendi uma outra coisa que é difícil de ensinar, que seria um comportamento comercial, sei lá, alguma coisa assim, porque dentista também vende, então eu aprendi a vender. E aprender a vender não é uma coisa fácil. Eu aprendi, não é natural meu. Eu aprendi que o cliente nem sempre tem razão. Aprendi a me distanciar de pessoas com alta toxicidade, a me aproximar de pessoas que me faziam bem.
Isso também é uma coisa muito importante. Fundamental também, eu acho, nessa caminhada, é tu não esperar nada de ninguém. Eu não espero nada de ninguém. Não espero reconhecimento, não espero uma troca. Não, quando eu faço alguma coisa, eu faço para mim. É quase um egoísmo. Eu sou muito egoísta nesse aspecto. Então eu não espero. Se eu for fazer alguma coisa para, sei lá, essas coisas de leilões beneficentes, se eu atender alguém de graça, eu não espero nada em troca. Eu nunca tenho uma expectativa que aquela pessoa vai retribuir um dia para mim. Isso é uma coisa que também me dá muita paz. Eu acho que isso aí é muito importante. E mais importante ainda no negócio de vender é saber que muito importante também é não vender, saber quando não deve vender. E eu acho que então a educação é tudo. Eu não seria Dom Cássio na cutelaria se não existisse toda essa minha formação de familiar, colégio, universidade. Eu acho que eu não teria essa expertise para me tornar Dom Cássio. Então, a educação é tudo. O pobre ele não morre de fome. O pobre morre da ignorância. Porque se ele pede R$5 numa sinaleira, ele vai lá e compra uma dúzia de ovo e come. Compra um ovo com pão e come. É difícil o cara morrer de fome, mas ele morre de ignorância, porque ele nem sabe que isso é possível. Então a educação é tudo. Então esses tempos eu estava falando com o Elton Saldanha, as coisas que a gente já fez é coisas para mais de uma vida, né? É muita coisa, cara. Nem com dinheiro o cara conseguiria, nem com muito dinheiro o cara conseguiria tudo isso que a gente conseguiu, né? No meu caso ali, mestrado, doutorado, depois presidi algumas associações, depois a gente fundou a Associação de Cutelaria, fundou a Feira de Cutelaria. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente entrou com essa visão, mudou o rumo da cutelaria no Brasil. Tenho certeza absoluta. A pessoa tem que saber qual é o lugar que ocupa no mundo. Não, não, agora eu vou tomar um banho de humildade, Não, estou ocupando esse lugar aqui, cara. Esse lugar aqui é meu. E os outros que não gostar, que se fodam, não estou nem aí. Entendeu? Tu tem que saber qual é o espaço que tu está. E eu estou neste espaço hoje. Então a gente tem vários cursos já. A gente teve um curso de cutelaria com 18 aulas, uma formação praticamente, que colocou grátis durante a pandemia. Uma época que todo mundo estava precisando de uma renda extra. Com essas ações a gente fez diferença na vida de muitas pessoas. Eu recebo aqui os depoimentos. Tem milhares de seguidores no Facebook, milhares no Instagram. Tem que ter uma responsabilidade. Tem curso de churrasco, curso de afiação, os cursos que eu dei na minha área de odontologia. Então a gente fez a diferença na vida de muita gente. E isso é uma coisa bacana. Mas eu não conseguiria enxergar isso aí 15 anos atrás. É muito difícil tu encaixar a cabeça de um cara que está querendo crescer do outro que já cresceu. É complicado. Então, essa longa história, resumindo, a gente aprendeu a apertar o parafuso até a última rosquinha, fechar o elo da cadeia, fazer a coisa completa. E também aprendi, cara, que se tu não tem o que tu quer, ou se tu não é o que tu quer ser, tu também não te dedicou o quanto que tu deveria para atingir esse objetivo. Quem se dedica, quem faz por merecer, vai alcançar. Todas as vezes que eu não fiz por merecer, eu não alcancei. Isso é um troço meio básico, mas é verdade. Se tu não alcançou, não, mas aonde que eu errei? O que faltou? Eu não economizei, eu não acordei mais cedo, eu durmo demais. É por aí. Vamos lá.